Olá pessoal, tudo bem? Quem vos fala é o professor Salomão. Pessoal, vamos dar, portanto, segmento à nossa videoaula. Bem pessoal, chegamos aqui numa parte complexa da matéria, no que se refere à concorrência sucessória, que é a análise e o estudo do regime da separação parcial de bens. Nesse contexto de consequência, pessoal, vamos aqui, olha só, analisar. Pessoal, coloquei aqui um modelo dito didático, né? Que a gente geralmente usa em sala de aula para explicar essa matéria. Veja que aplica-se a teoria dos conjuntos e aqui é uma região de interseção. Só que muitas vezes, pessoal, no modelo próximo da realidade, não é bem assim. Pode acontecer que uma das partes possua um patrimônio pessoal bem elevado e haja uma formação de um patrimônio comum não tão vultuoso. Ou até mesmo, pessoal, olha só, o que é um padrão nacional brasileiro, pessoas se agregam, formam famílias e o patrimônio comum, pessoal, entre eles, né, nessa interseção, seja, portanto, formado a partir do casamento. As orientações, portanto, dos tribunais, em especial o STJ, têm levado em consideração essa realidade em que o patrimônio comum dessas pessoas, quando casam, estabelecem, portanto, um volume maior patrimonial. E isso tem implicado várias decisões jurisprudenciais bem contraditórias umas com as outras. Contudo, pessoal, nessa medida de consequência, nós vamos trabalhar basicamente a orientação das correntes. Vamos te apresentar as correntes que trabalham essencialmente, pessoal, o estudo do direito sucessório envolvendo o regime da comunhão parcial de bens. Não custa nós relembrarmos, pessoal, no Código Civil Brasileiro, a disciplina do artigo 1829 do Código Civil Brasileiro. Nesse contexto, nessa consequência, vem aqui comigo, olha só, pessoal, o artigo 1829 do Código Civil Brasileiro. Professor, você já leu bastante, e vou ler mais, meu amigo, que você vai memorizar. Olha só, artigo 1829 do Código Civil Brasileiro. Abre aspas. A sucessão legítima refere-se na seguinte ordem. Inciso 1. Aos descendentes em concorrência com o cônjuge sobrevivente, salvo se casado este com o falecido no regime da comunhão universal ou na separação obrigatória de bens, ou no regime da comunhão parcial de bens, o autor da herança não houver deixado bens particulares. Traz esse raciocínio para aqui, pessoal, olha só. Bem, nessa sistemática aqui apresentada, é um regime da comunhão o que, pessoal? Parcial de bens. Assim, se nós temos um núcleo de bens que são particulares, aqui representado aqui, A e B, nesse complexo aqui, e temos aqui, nessa interseção, um patrimônio comum. Você sabe, você conhece, você estudou direito de família e sucessões, sabe que essa parte vai formar o que, gente? Ameação. Vai formar ameação. Então, em tese, pessoal, a ameação de A, a ameação de B. No caso, com teste, 50% para cada. Dando seguimento, há também, pessoal, um patrimônio incomunicável. Isso aqui, diferentemente de outras matérias, o aluno já conhece um pouco mais. Então, existe um acervo patrimonial dito incomunicável. Nesse contexto de consequência, pessoal, vamos aqui ao artigo 1659, relembrar o que você estudou em direito de família. Olha só, pessoal, aqui o 1658 conceitua o regime da comunhão parcial, daqui a pouco eu leio. Vamos aqui, pessoal, 1659, abre aspas, excluem-se da comunhão. Bem, eu vou ler pontualmente, pessoal, não todos, tá? Eu vou focar em especial o inciso 6, o inciso 1 e, subsequentemente, pessoal, eu vou trabalhar em cima desses casos. Vamos lá. Primeiramente, pessoal, artigo 1659, abre aspas, excluem-se da comunhão. Olha só, os proventos do trabalho pessoal de cada cônjuge, inciso 1, os bens de cada cônjuge possuir ao casar e os que lhes sobrevierem, na constância do casamento por doação ou sucessão e os subrogados em seu lugar. Nesse contexto de consequência, pessoal, há também uma outra disciplina importante da matéria, pessoal. 1661 também fala dos bens incomunicáveis. Abre aspas. São incomunicáveis os bens cuja aquisição tiver por título uma causa anterior do casamento. Nessa essência, nessa consequência, nós temos categoricamente o que, gente? Bens comuns que vão formar a meação, meação de A, meação de B, e temos o que, gente? Bens incomunicáveis de A e de B. Beleza? Tranquilo? Assim sendo, pessoal, recapitulando o artigo 1829, ele vai dizer o seguinte, pessoal, vamos aqui rever.
1829. Inciso 1. Aos descendentes em concorrência com o cônjuge sobrevivente, ressalvado o quê, pessoal? Sob o regime da comunhão parcial de bens, o autor da herança não houver deixado bens particulares. Assim sendo, pessoal, o crivo das discussões é quanto à presença ou não de bens particulares. Assim sendo, pessoal, o que seriam tais bens particulares? Aqueles ditos incomunicáveis. Artigo 1659, 1661. E os bens comunicáveis são aqueles que formam a ameação. Bem, pessoal, em tese, se fosse tudo assim, seria bem prático, bem fácil. Mas só trabalhando aqui umas consequências pontuais. Aqui no gráfico de vocês, está claro, está translúcido, pessoal. Olha só, que o indivíduo, de um casal, seja o A ou o B, ou ambos, eles recebem, ao longo do seu trabalho numa empresa, numa atividade, portanto, regida pela CLT, estou te dando esse exemplo, recebe o salário. O salário, pessoal, ele consiste particularmente em um bem do cônjuge. É o bem pessoal particular dele, do cônjuge, nos termos do artigo 1659, inciso 6 do Código Civil. Acabamos de ver a leitura. Significa dizer, pessoal, que o salário ele é algo de natureza própria de um bem de um dos cônjuges. Não afeta, não se comunica com o outro cônjuge. O salário em si não se comunica com outro cônjuge. A propósito, diversos julgados do STJ e do Tribunal Superior do Trabalho reconhecem a natureza alimentar, personalíssima e a própria essência contraprestacional do salário. Assim sendo, de consequência, peço-lhes para ler os artigos 2º, 3º e o artigo 76 da CLT, que trata pontualmente esse último do salário mínimo. Os dois primeiros tratam pontualmente do conceito de empregador, do segundo, e o artigo 3º do empregado. O segundo eu sei de cabeça. Diz o seguinte: considera-se empregador a empresa individual ou coletiva que, assumindo os riscos da atividade econômica, admite, assalaria e dirige a prestação pessoal de serviço. Agora, o terceiro eu não sei de cabeça. Vou ler aqui para vocês. Vamos lá, pessoal. O artigo 3º, que conceitua o empregado. Artigo 3º. Considera-se empregado toda pessoa física que prestar serviço de natureza não eventual ao empregador sob a dependência desse e mediante o que, gente? Salário. Aqui, ó, fique tranquilo, eu li mentalmente, mas li correto, olha só. Considera-se empregador a empresa individual ou coletiva que, assumindo os riscos da atividade econômica, admite, assalaria e dirige a prestação pessoal de serviço. Fique tranquilo, tá? Li mentalmente, mas li correto. Então veja, esse terceiro aqui eu tive que ler mesmo. Então lá, o empregado tem direito a receber o que, gente? Salário. Salário tem natureza, portanto, contraprestacional. E existe um macete bem claro, bem antigo, por sinal, na época do meu pai, por sinal, já era ensinado, que é o tal de chope. Subordinação, habitualidade, onerosidade, pessoalidade é a condição de pessoa física do empregado. Isso para a relação de emprego. Volta aqui comigo, olha só, pessoal, salário. Significa dizer que o salário é um bem particular de quem, gente? Do cônjuge. O salário que o indivíduo recebe é dele, é particular dele. Pessoal, mas o que ocorre? Nós temos aqui um desenho, casa, carro, investimentos. Pessoal, casa e carro, quando adquirido na constância do casamento, é bem comum. É bem comum. Significa dizer, volta aqui, olha só. Significa dizer que essa casa, 50% dela faz parte da minha ação de B e 50% da minha ação de A. Veja que o dinheiro empregado para a compra da casa, para a compra do carro, para a compra dos móveis, fazem parte do contexto do bem comum. Desculpa. O salário por si em si, não. O salário por si em si, não. O Código Civil é lógico e categórico. Investimentos, pessoal, poupança, aplicações em mercado de ações, mercado bursátil ou mercado de investimentos. Pessoal, aplicações em fundos de investimentos, vamos compor pontualmente, você trabalha com mercado derivativo, enfim, investimentos em gerais. Pessoal, é comum. Ah, professor, mas eu sou um acionista, investidor, tá? Bem, se é uma aplicação financeira e você faz na constância do casamento com base nesse regime de bens, você estudou, você sabe, você conhece, é bem comum. Tudo bem? Jurisprudência variada em sentido.
A grande polêmica, pessoal, é a divisão de créditos trabalhistas. Vamos supor pontualmente que o indivíduo, pessoal, ele tenha pontualmente uma circunstância pontual de ele ser demitido. Você sabe, pessoal, que o contrato de trabalho, na sua essência, ele é por prazo indeterminado. Lógico que pode ser por prazo determinado, né? Tem várias modalidades de contrato de trabalho. Mas no comum, no dia a dia do brasileiro, o contrato de trabalho é por prazo indeterminado. E vamos supor, nessa consequência, nesse contexto dessa essência, que o indivíduo seja, portanto, pessoal, infelizmente ou não, demitido da empresa. E aí, nesse contexto, há uma discussão, portanto, de divisão dos bens. Pessoal, nesses julgados que eles apresentam, por sinal, eu tive a cautela de citar os julgados, porque o que eu falo, eu provo. Você vai encontrar pontualmente a regra da divisão de créditos trabalhistas. Veja que o salário, ele preserva a natureza alimentar, preserva a natureza contraprestacional. Ela é da pessoa do trabalhador empregado. Mas há a possibilidade de que, gente? Da divisão de créditos trabalhistas. E isso, pessoal, em nenhum momento afeta, de certa maneira, de certa lógica, pessoal, o raciocínio padrão do regime da comunhão parcial de bens. Professor, mas eu peguei Pablo Stoso, eu peguei Tartuso. Sim, tem muitos juristas que criticam isso. Mas existe uma lógica ontológica disso, tá bem? Nesse contexto de consequência, está aqui os julgados, para acelerar a nossa didática de aula. Porque o que se fala, aqui se prova. Vamos lá, pessoal, um julgado de 2003, olha o que diz. Comunhão universal de bens, indenização trabalhista, integra a comunhão a indenização trabalhista correspondente a direitos adquiridos durante o tempo do casamento sob o regime da comunhão universal. Caramba, professor, quer dizer que integra. Veja que está naquela regra de divisão de créditos trabalhistas. Subsequentemente, olha só, pessoal, 2005, olha só que interessante julgado, direito civil e de família. Veja que aqui, pessoal, não está falando de sucessões. Recurso especial, ação de divórcio, partilha de direitos trabalhistas. Partilha dos direitos trabalhistas. Quando eu trato essa matéria com o professor de trabalho, ele até fica meio paranoico. Mas aqui, meu irmão, é STJ, decisão. Vamos lá. Então vamos lá. Regime de comunhão parcial de bens, nossa matéria. Possibilidade ao cônjuge casado. Pelo regime da comunhão parcial de bens, é devida a meação das verbas trabalhistas pleiteadas judicialmente durante a constância do casamento. Olha que interessante. Quer dizer que o STJ pontualmente no que se refere a créditos trabalhistas, há a referência pontual do que, gente? Da divisão desses valores a nível que, gente? De meação. Outro julgado interessante, pessoal, 2007, tá? Ação que, né, verbas decorrentes de reclamação trabalhistas, integração da comunhão. Integração na comunhão. Olha que expressão forte. Regime da comunhão parcial, nossa matéria. Disciplina do Código Civil anterior, ou seja, de Código Bevilacqua. A aplicação da matéria em 2007. Já decidiu a segunda seção que integra a comunhão, a indenização trabalhista correspondente a direitos adquiridos durante o tempo do casamento, sob o regime da comunhão universal de bens. Trato aqui o RS e tal, e enfim, não há motivo para excepcionar o regime da comunhão parcial, considerando o disposto no artigo 271 do Código Civil anterior. Então veja, pessoal, são orientações jurisprudenciais em que reconhece, em que estudam pontualmente o que, pessoal? Analisam o reconhecimento da o que, gente? Divisão de crédito trabalhista. Então vamos aqui voltar à explicação. Para você entender, para você ficar firme com a matéria. Olha só. No regime da comunhão parcial de bens, nós já analisamos, existe o que, pessoal? Uma rede patrimonial que forma meação e um conjunto patrimonial que é incomunicável. Tudo está na literatura jurídica. O artigo 1658, pessoal, vamos voltar aqui. Artigo 1658 vai trabalhar a ideia do conceito de regime da comunhão parcial de bens. Ok? Olha o que diz, abre aspas. No regime da comunhão parcial de bens, comunica os seus bens que sobrevierem ao casal na constância do casamento. Seja, bens que se tornam o que, gente? Comum. Vão formar o que, gente? Aquilo que você estudou em família. Meação. Nesse contexto de consequência, vírgula, com as exceções dos artigos seguintes. E aí nós temos o artigo 1659, que no seu inciso 6 fala o seguinte: os proventos do trabalho pessoal de cada cônjuge. E no 1661 diz o seguinte:
São incomunicáveis os bens cuja aquisição tiver por título uma causa anterior ao casamento. Volta para a tela, olha só. Então nós temos bens comunicáveis e bens o que, gente? Incomunicáveis. Você sabe que a regra, portanto, pessoal, é se a pessoa é meeira, ela não é herdeira. Ou é meeiro ou é herdeiro. É uma regra clássica. Dando seguimento, olha só, pessoal. Nós temos o caso aqui do salário, focando aqui a matéria. Salário é o que, gente? Salário é uma contraprestação em razão do que, gente? Da prestação pessoal de serviço, a PPS, que está lá no artigo 2º da CLT, que diz o seguinte: considera-se empregador a empresa individual ou coletiva que, assumindo os riscos da atividade econômica, admite, assalaria e dirige a prestação pessoal de serviços. O conceito de empregado, eu não sei de cabeça, vamos aqui, considera-se empregado toda pessoa física que prestar serviço de natureza não eventual a empregador, sob a dependência deste e mediante salário. Isso na CLT. Significa dizer que você trabalha numa empresa e você tem direito de receber o que, gente? O salário. É, portanto, a prestação pessoal de serviço, você designa a tua atividade laboral física e mental em prol da atividade econômica, da atividade produtiva, do empreendimento do empresário. Qual é a contrapartida? Salário, bicho. Salário. Nesse contexto de consequência, o que ocorre, pessoal? Tudo que você faz com o seu salário, dentro da sistemática, portanto, pessoal, do seu casamento, integrando, portanto, pessoal, os bens, os comuns, significa dizer que vai formar o quê? Meação. Casa, carro, móveis, o que for. Investimentos gerais, até a poupança, pessoal. Jurisprudência do STJ tem, portanto, essa linha de raciocínio aqui em prol do cônjuge. Em prol do cônjuge. Seja o cônjuge na linha varão ou na linha feminina. Não interessa. Em prol sempre dos cônjuges. Diante do que, gente? Desse regime de comunhão. Até então, pessoal, não tem nenhuma variante essencial. A variante é o quê? No que envolve o quê? A divisão de créditos trabalhistas. Então, indenizações gerais, pessoal, o STJ, veja que não é o Tribunal Superior do Trabalho. O STJ tem revisado esse critério legal, trazendo o entendimento, inclusive Pablo Stossen, ele fala até o seguinte: o entendimento contra a legem. Você pode pegar o livro dele tranquilamente, ele vai dizer o seguinte: o entendimento contra a legem. Paulo Lobo também trabalha essa linha de raciocínio. Um grande jurista na matéria de família. Está lá, categoricamente, fazendo essas referências. Então, nós temos aí uma orientação do STJ que admite o que, gente? A divisão de créditos trabalhistas, envolvendo o que, gente? Envolvendo bens comuns. Beleza? Tranquilo? Mas não é isso que eu queria trabalhar com vocês hoje. Tá aqui os julgados pontuais. Então, volta aqui comigo. Foca na tela. Foca aí, pessoal, que a aula é grande. Pessoal, nesse contexto de consequência, fica de olho na tela, fica de olho que eu vou explicando. Você entendeu o que é o regime da comunhão parcial de bens, viu as situações que há a exclusão da comunhão, viu, portanto, uma exceção jurisprudencial que não é legal. Inclusive, Pablo Stossen faz a referência de, inclusive, uma interpretação jurisprudencial contra leges, contra a lei. E aí, depois, ele cita lá o ministro para amenizar a situação assim. Tá. Bem, dando seguimento nesse sentido, nessa essência, pessoal, no relativo à análise do regime da comunhão parcial de bens, ele é também chamado de regime legal ou supletivo do direito civil. Envolve, portanto, uma sistemática de separação de bens, mas parcial. Por que parcial? Porque existem bens ditos incomunicáveis e bens ditos o que, gente? Comunicáveis. Nesse contexto de consequência, existem dois grandes dispositivos de análise. O artigo 1659, que traz a referência que bens particulares não se comunicam entre os cônjuges. Portanto, pessoal, o Código Civil ele exclui essencialmente da comunhão. Já o 1660, pessoal, ele diz que existem bens comuns que se comunicam entre os cônjuges. Logo, há o fenômeno post-mortem, evidentemente, essa divisão, dando uma proteção da ameação ao cônjuge superstício. Porque, mais uma vez, é o regime da comunhão parcial de bens. Existem bens ditos comuns e bens ditos o que, gente? Incomunicáveis. Bem, nesse contexto de consequência, o cônjuge superstício está na condição de meeiro, sempre em tese. Até porque, pessoal, pode haver a sistemática de concorrência. E essa concorrência, pessoal, ela vai se ocasionar o quê? Quando der ensejo, pontualmente, a disciplina do artigo 1829. Ou seja,
quando houver deixado bens particulares, o que, gente? O de cujos. É aquilo que o jurista Pablo Stossen, que é ele que fala isso de forma bem técnica, bem categórica, da chamada técnica do duplo não. Por que isso? Significa dizer, pessoal, o seguinte, nas palavras de Pablo Stossen, olha só, ele diz assim, se não deixou bens particulares, na concorrência, não levará. Se não deixou bens particulares, na concorrência não irá levar, não irá ter, portanto, o que, gente? Discussões de concorrência sucessória. Isso se não houver deixado bens particulares. É esse que é o raciocínio trazido pela doutrina majoritária. Contudo, todavia, entretanto, pessoal, até mesmo o Pablo Stossen, no momento anterior, ele não advogava nesse sentido. Ele não trazia esse entendimento. Esse entendimento ele foi reforçado por vasta doutrina que acabou consolidando esse entendimento, até está aqui já, no enunciado número 270 da CJF, que inclusive em outros momentos nós trabalhamos, que é acerca da concorrência, sempre quando houver o que, gente? Bens particulares. Não haverá concorrência quando não tiver o que, gente? Bens particulares. O 270 do enunciado da CJF diz o seguinte: o artigo 1829, inciso 1, só assegura ao cônjuge sobrevivente o direito de concorrência com os descendentes do autor da herança quando casado no regime da separação convencional de bens ou se casado no regime da comunhão parcial ou participação final dos aquestos. O falecido possuísse bens particulares. É conditio sine qua non a presença de bens ditos particulares. Beleza, pessoal? Tranquilo? Então vamos lá. Contudo, se fosse só assim, ficaria muito fácil. Existe, pessoal, em verdade, três correntes. O STJ, em um julgado pontual, daqui a pouco nós vamos aproximar esse julgado para vocês, ele fala de uma tal quarta corrente, mas cuidado. Então veja, se fosse só assim, estava beleza, só aplicava o enunciado no 270, então estava resolvido nossas vidas. Só que, pessoal, como é direito nossa matéria, existe o que? Subjetividade, interpretações, questionamentos. Bem, existe nesse sentido, no que se refere a essa concorrência sucessória envolvendo ou não bens particulares deixados, portanto, pelo de cujos, discussões jurisprudenciais. Bem, a primeira corrente é essa que eu estou te ensinando. Ou seja, não há concorrência nos bens comuns que formam a meação, somente nos particulares deixados pelo de cujo. Essa é a primeira corrente. Eu não sei de cabeça todos os autores, mas tu pode colocar aí Pablo Stossen no entendimento atual dele, porque não era esse entendimento anterior dele. O entendimento atual também de Flávio Tartucci, Rolf Madaleno, tem Sebastião Morim, Euclides de Oliveira e outros mais que eu não lembro. Está lá no material. Então, Sebastião Morim, Euclides Oliveira, é muita gente, cara. Pablo Stossen, Rodolfo Pampoli, que escrevem junto, na realidade, Flávio Tartucci. E o próprio enunciado 270 diz isso. Diz categoricamente que não há concorrência nos bens comuns, somente haverá, pessoal, concorrência sucessória se tivermos tratando de bens particulares deixados pelo de cujo. Esse é que é o entendimento padrão aí consagrado. Contudo, pessoal, esse entendimento de 2016 para 2017, ele foi evoluindo e foi pacificado no STJ. Agora, pessoal, algumas questões pontuais o STJ tem decidido diferente. Então, atualmente o STJ ele aplica o enunciado número 270 da CJF. Professor, mas a CJF não é esses enunciados não é meramente doutrinário? Sim, mas o STJ ele tem trazido esse entendimento para a sua jurisprudência. Ou seja, não há concorrência nos bens comuns, porque até a lógica forma uma ameação, cara. E aí só haverá concorrência se envolver o que, gente? Bens particulares de cujo. Gente, é a pura redação do artigo 1829. Mas como o ser humano gosta de pensar, gosta de analisar, existem outras correntes. A segunda corrente, inclusive, uma grande e respeitadíssima jurista, pessoal, que é a Maria Helena Diniz, Francisco Carrales, top de linha, muita gente boa. Não é a maioria, mas é uma corrente cujo público é mediano. Ou seja, não tem muitos autores, mas eu diria que teria um público mediano de defensores.
Eles dizem o seguinte, olha só. A concorrência, portanto, ela ocorre perante os bens comuns e perante os bens particulares deixados por decurso. Olha só essa corrente. Na primeira, só haverá concorrência aos bens deixados pelo decurso. Os bens particulares dele, não aos bens comuns. Tá aqui, tá do enunciado 270. Só que para essa corrente a coisa muda de escanteio. Ela diz o seguinte: há tanta concorrência envolvendo os bens comuns quanto os bens particulares deixados por decurso. Assim sendo, pessoal, a sucessão vai incidir em que, gente? Desculpa. Em todo o patrimônio, pessoal. Vai envolver uma discussão em todo o patrimônio deixado pelo decurso. Em todo o patrimônio deixado pelo decurso vai ser objeto do que, gente? De questionamento. Bem, essa é uma corrente, Mariana Diniz, como eu falei para ti, top de linha, Francisco Carralho, top. Inclusive, o Carralho, ele fez um estudo aprofundado e identificando todas as correntes doutrinárias. Então, se Flávio Tartucci, por exemplo, ele fez toda uma discriminação dos juristas, é porque o Carralho mesmo sentou. Inclusive, o Tartucci cita o Carralho. Olha, o professor Francisco Carralho nos ajudou a fazer todo esse esquema de doutrinas. Então, Carralho define essa linha de raciocínio. O Inácio de Carvalho Neto também defende, a Mariana Diniz também defende. Então, muito jurista fera. Agora, pessoal, existe uma corrente terceira, que inclusive ela é defendida a início, isoladamente, por Maria Berenice Dias, uma grande jurista também, que ela diz o seguinte, que só haverá concorrência, pessoal, nos bens comuns, não incidir nos bens particulares. Com todo respeito, é o inverso que está escrito aqui, mas é um entendimento respeitado. Inclusive, o STJ, ele trouxe, portanto, pessoal, esse entendimento em um julgado pontual dele. Eu creio que eu tenha deixado isso aqui, mas pelo menos eu citei o julgado aqui para vocês. Ó, deixei aqui citado para vocês o julgado, mas eu creio que eu tenha deixado aqui para a gente trabalhar. Deixei. Então, pessoal, inclusive o STJ, ele trouxe esse entendimento. Deixa eu confirmar aqui, gente. 1.117.563. Deixa eu ver aqui. Não trouxe. Então tá aqui o julgado, pessoal. Inclusive o julgado pontual que aplica esse entendimento. Vamos lá? Olha só que o STJ em 2013 tratou da matéria. Mais justo e consentâneo com a preocupação do legislador é permitir que o sobrevivente herde em concorrência com os descendentes a parte do patrimônio que ele próprio construiu com o falecido. É uma visão mais finalística, né? Até porque existe uma lógica para isso. Pessoal, volta aqui para ver isso aqui. Eu não concordo, tá? Eu não concordo e eu sigo a corrente majoritária. Mas olha aqui esse desenho. Existe uma lógica. Gente, a maioria dos brasileiros, eles formam patrimônio assim, quando casam, quando estão em união estável. Eles não formam. Essa visão aqui, a acadêmica de explicar, sem um viés prático, isso aqui é só para explicar. Porque na prática, gente, o pessoal junta mesmo e forma um patrimônio. Pode acontecer que um tenha mais um pouco patrimônio particular que o outro, isso pode acontecer, mas isso não desmerece, portanto, o fato das pessoas formarem e conjugarem patrimônios. Mais uma vez, esse aqui está aqui o julgado para você estudar, tá ok? Olha só, mais justo e consentâneo com a preocupação do legislador é permitir que o sobrevivente herde em concorrência com os descendentes a parte do patrimônio que ele próprio construiu com o falecido, não lhe tocando qualquer fração daqueles outros bens que, no exercício da autonomia da vontade, optou, seja por não ter elegido o regime diverso da legal, seja pela celebração do pacto antinupcial, por manter incomunicáveis, excluindo-os expressamente da comunhão. Esse entendimento, pessoal, ele não repousa no ponto de vista pontual do atual entendimento do STJ. O STJ, essa transição dos anos 2016 e 2017, ele foi aperfeiçoando seus entendimentos e pacificou a corrente doutrinária, que é a primeira, que é a que nós estamos te explicando. Por sinal, pessoal, eu deixei aqui o enunciado da CJF para vocês. Bastante conteúdo, né, gente, para estudar. Olha aqui o enunciado. O artigo 1829, inciso 1, só assegura ao cônjuge sobrevivente o direito de concorrência com os descendentes, doutor ordenança, quando casados no regime da separação convencional,
de bens ou se casados nos regimes da comunhão parcial ou participação final dos aquestos. O falecido possuísse bens particulares. Ele tem que ter particulares, portanto. E é esse nexo de bens que é objeto das discussões jurisprudenciais. Beleza, pessoal? Tudo tranquilo, tudo de boa. Matéria bem tranquila, bem clara. Então, finalizando esse raciocínio, a concorrência sucessória ela só vai refletir nos bens particulares que o cônjuge, pessoal, que o cônjuge, o decújo, perdoe, tenha deixado. Posto que eles não podem ingressar na meação. A meação de direito de família, herança e direito das sucessões. Meação de direito de família, herança e direito de sucessões. Artigo 1784 fala categoricamente do que é transmitido. Do que é transmitido. Se transmite não meação, se transmite herança. Olha só, aberta a sucessão, a herança transmite desde logo aos herdeiros. É isso que é o droit de Saisine, criado no período feudal francês, desenvolvido, portanto, por uma briga entre vassalos com seus senhores feudais, porque seus filhos herdeiros não estavam tendo a titulação de vassalo e estavam perdendo o domínio da propriedade que já haviam adquirido. Então essa rebelião, essa revolta francesa desses vassalos consagrou futuramente, ao longo do período das codificações, passando pelo Código Napoleônico, passando pelos códigos alemães, migrando pelo italiano, migrando pelo português, migrando para o brasileiro, etc., a ideia do Saisine, da Saisine, é francês. Beleza, pessoal? Tranquilo, tá de boa? Não tem dificuldade aí. Bem, nesse sentido de consequência, nós vamos aqui a nossos famosos desenhos autoexplicativos aqui para os alunos. Tá? A pessoa já conhece. Quem é meu aluno já conhece esses desenhos. Bem, pessoal, vamos aqui entender isso. Com base nessa referência, nós vamos começar a entender as mecânicas de distribuição. Professor, qual é a corrente que você vai seguir? Eu vou seguir a ideia da primeira corrente, porque é a corrente pacificada do STJ, é a corrente que é cobrada nas provas em gerais. É a primeira corrente, beleza? Não tem outra corrente que faz outra indagação, beleza? Assim sendo, pessoal, quando eu fizer um X, eu estou falando aqui que é ou de cujos, que a pessoa está morta, ou é pré-morto. Na hora da explicação eu vou te dizer, beleza? Combinado? Então toda vez que você vê um X vermelho cruzado, vai significar um pré-morto ou uma pessoa que está morta. Se for uma pessoa morta, portanto, pode ser o de cujos ou um pré-morto, ou seja, a pessoa morreu antes do de cujos, né? A pessoa que está envolvida na discussão dos efeitos sucessórios. Bem, pela expressão mínima clara aí, nós temos o que, gente? Uma sucessão por cabeça. Se é uma sucessão por cabeça, envolve o que, gente? Por direito próprio. Assim sendo, o cônjuge, nesse contexto, ele é sempre o que, gente? Meeiro. Está aí no desenho. Ele é sempre meeiro. É titular, portanto, de uma meação. Não sendo, portanto, gente, nesse gráfico, nessa contestação aí, nessa referência, discussão quanto à divisão de sua meação, porque já está consagrado, já está cristalino no que tange do que se refere ao que, gente? Ao seu direito quanto ao bem da meação. O que é transmitido, portanto, pessoal, ao herdeiro? Herdeiro, herança, herdeiro, herança, herdeiro, herança. A transmissão, portanto, incide na herança. Então, os herdeiros descendentes, eles só vão concorrer com seu cônjuge, ou com o caso seu pai com sua mãe, né, com o cônjuge superstite ou sobrevivente, se tiver bens particulares. É a primeira corrente. Enunciado 270 da CJF. Nesse sentido e consequência, pessoal, vamos aqui dar seguimento, tá bom? Bem, assim sendo, pessoal, deixei aqui um canto de anotações, um julgado para somar, né? Beleza? Um canto de anotações aqui para vocês, ó, que legal. Aí vocês achando aqui interessante alguma peculiaridade da pesquisa individual de vocês ou da aula, tá aí um cantinho para você anotar. Beleza? Bem, pessoal, daqui para frente nós não vamos ter muitas dificuldades, muitas discussões. Eu vou encontrar, vou ser sincero, eu sou franco com meus alunos e alunas, nós vamos ter uma situação de discussão quando nós temos, por exemplo, um indivíduo estando casado formalmente ou em união estável formalmente, e ele, através de uma separação intercorpos, ele tem uma vida conjugal paralela.
E aí ele desenvolve gradativamente uma convivência afetiva com essa pessoa. E aí nós vamos trabalhar essas discussões que envolve o chamado o adultério, o concubinato, né? Nós vamos trabalhar nesse contexto, nessas consequências, essas situações do indivíduo que tem uma vida conjugal paralela e, subsequentemente, estar formalmente ali casado ou em união estável. E nesse contexto vai envolver a situação de filhos. Filhos nessa vida paralela desse indivíduo, né, dessa pessoa. Tá? Nós vamos aqui trabalhar pontualmente com vocês. Bem, pessoal, feito isso, vamos trabalhar aqui as técnicas. Bem tranquila, você vai ver que não é difícil. Tá? Vendo os desenhos, fica fácil para você memorizar. Para isso, eu vou ler com vocês o artigo 1833. Tá? 1833. Daqui a pouco eu trabalho com vocês a situação do concubinato impuro e os efeitos sucessórios deles consequentes. É a única parte que eu considero que tem discussões, realmente tem uma certa dificuldade para memorização. No Machadá é tudo mesmo decoreba tranquila. Artigo 1833 do Código Civil, abre aspas, diz o seguinte: entre os descendentes, os em grau mais próximo exclui os mais remotos, salvo direito de representação. Pessoal, por incrível que pareça, esse artigo não existia numa referência legislativa brasileira. Você vai encontrar em algumas leis estrangeiras, mas no Brasil não havia essa referência, porque já era uma referência doutrinária já consagrada na jurisprudência. É o chamado, pessoal, anotem aí, princípio da proximidade na descendência. Repito, o artigo 1833 do Código Civil, que diz que entre os descendentes, os em grau mais próximos excluem os mais remotos, salvo o direito de representação, ele trata o chamado princípio da proximidade da descendência. Esse princípio ele não tem um precursor legislativo próprio nas legislações anteriores brasileiras, em especial o Código Bevilacqua, né, o Código Civil 16. Ele não tinha uma referência clara a isso. É uma construção doutrinária e jurisprudencial mundial e também consagrada no Brasil. Tá? Então, doutrinariamente, não é uma novidade. Todo mundo já sabia disso. Bem, para quem não está sabendo agora, vai saber. O que isso trata? Olha só. É simples. Ele corresponde à referência de que os herdeiros descendentes, pessoal, de mesmas classes, eles vão excluir os ditos remotos. Então, os herdeiros de uma mesma classe, eles vão excluir os ditos o quê? Remotos. Assim sendo, pessoal, na linha de descendência, os filhos vão preferir os netos. Os netos vão preferir o quê? Os bisnetos. É uma sistemática de exclusão. Significa dizer que, numa mesma classe, por exemplo, descendente, o mais próximo ao decújo exclui o mais remoto. É o princípio da proximidade na descendência. É isso que eu estou trabalhando com vocês. Mas também pode ser aplicado o que, gente? Em outros graus. O avô, né, o pai do decújo e a mãe, ela tem preferência em relação ao que, gente? Aos avós. Só que o dispositivo ele está trazendo a referência aos descendentes, né? Aos descendentes. Princípio da proximidade na descendência, ou somente princípio da proximidade. O descendente em grau mais próximo ao decújo exclui o mais remoto. O filho exclui quem, gente? O neto, que exclui o quê? O bisneto. Agora, pessoal, não sei se vocês perceberam, existe aqui uma expressa exceção. Qual é a exceção? Quando envolver, pessoal, direito de representação, cuja forma de partilhar é por estipe. Então, veja, envolvendo direito de representação, a coisa muda de escanteio. Para a gente entender melhor essa explicação, vamos aqui aos desenhos, né? Vamos aqui aos desenhos. Pessoal, olha só, olha esse desenho aqui que eu estou trabalhando com vocês. Bem, aqui é o decujus, becujus. Então, pelo princípio da proximidade ou da proximidade da descendência, significa dizer o que, gente? Que o descendente mais próximo exclui o que, gente? O mais remoto. Aqui eu estou simbolizando A, B, B é decujus e o A é o que, gente? O cônjuge, superstício, ou sobrevivente ou sobrevivo. É a pessoa que está viva lá e teve uma relação conjugal, tá? Foi marido ou foi mulher. Beleza. O que ocorre, pessoal? O AB, ele vai herdar a sua parte condizente ali, a herança.
eu crio aqui uma situação em que envolve uma concorrência sucessória aqui entre eles, metade para cada um, para ficar tudo na boa. Então veja, o AB ele vai receber o quê? A sua herança. Mas o seu descendente recebe? Não. Porque o princípio da proximidade, ele emprega a seguinte ideia, que o descendente mais próximo ao de cujos exclui o mais remoto. Então o filho exclui o neto na sucessão, que por sua vez exclui o que, gente? O bisneto. É sempre esse raciocínio. Vou dar continuidade. Vamos supor, pessoal, que ambos, o pai e a mãe desse herdeiro aqui, desse descendente, esteja morto. Morto. Só que primeiro morreu A, por isso que é chamado de pré-morto. E depois morreu quem, gente? O de cujos. Evidentemente já houve aqui uma divisão de bens, né, uma partilha, etc. Só que está tendo o que, gente? Um segundo momento, né? Um segundo momento, com um modus operandi próprio. O que vai acontecer aqui, pessoal? O AB vai herdar tudo, 100%. Por quê, pessoal? Porque pelo princípio da proximidade da descendência, ou princípio da proximidade, ele também vai suceder por cabeça. Aqui também, gente, ele sucede por cabeça. O direito é próprio dele, não por estípio. Agora, pessoal, e o seu filho? Cara, tá de fora. Porque pelo princípio da proximidade, o herdeiro mais próximo exclui o mais remoto. Pessoal, a exceção aqui é a regra. Olha só. Vamos supor pontualmente que está pré-morto o cônjuge do de cujos e o próprio herdeiro imediato, o descendente imediato do de cujos. Veja que na ordem de sucessões, pessoal, ela sempre dá como privilégio, primeiro, o descendente, não é o cônjuge, gente. O descendente é, portanto, o privilegiado na primeira ordem de descendência. A sucessão, artigo 1829 do Código Civil. A sucessão defere-se na seguinte ordem. Descendente é o primeiro da cabeça. Ascendente é o segundo. Terceiro é o cônjuge superstite. Agora, ele concorre na descendência e na ascendência. Na descendência, ele concorre, olha só, pessoal, desde que não esteja nas situações de exceção à concorrência. Agora, na ascendência, ele sempre concorre. Tudo bem, gente? Cuidado com isso. Então, a ordem é descendente, ascendente, cônjuge superstite e colateral até o quarto grau. Esse que é o raciocínio. Então, vem aqui. Olha só. Pré-morto, ou seja, A morreu antes do de cujos. AB pré-morto, ou seja, AB morreu antes do de cujos. Não importa se morreu antes de A. Importa é o que, gente? Que ele morreu antes do de cujos, que é o autor da herança. Então veja, pessoal, nesse caso, vai tudo para o que, gente? Para o descendente. É aquela história dos avós ou do avô ou da avó que cria o neto. Que o filho morreu, né, enfim. E, nesse contexto, o que aconteceu? Ele vai, portanto, o que, gente? Descender toda essa referência. Ele descende por quê? Por representação. Porque o pai dele está morto. Esse que era o herdeiro, portanto, da situação em concreto. Feito isso, pessoal, tem um outro artigo para a gente analisar, que é o artigo 1835. O artigo 1835. 1835. Olha o que diz. Na linha de descendente, os filhos sucedem por cabeça, e os outros descendentes por cabeça ou por estirpe, conforme se ache ou não no mesmo grau, que é aquilo que nós havíamos disciplinado para vocês. Tranquilo, pessoal? Alguma dificuldade? Alguma dúvida? Pessoal, na sucessão por cabeça, há atribuição de cotas igualitárias para cada herdeiro. Cada herdeiro ele vai receber cotas igualitárias na divisão. Vamos aqui um outro exemplo para a gente entender isso. Cada herdeiro vai receber cotas igualitárias. Veja aqui, pessoal, daqui a pouco eu vou explicar isso aqui. Analisando pontualmente essa divisão, não haverá uma preferência para um em detrimento do outro. As cotas, pessoal, são sempre proporcionais perante os respectivos
herdeiros. Tá bom, pessoal? Beleza? Bem, pessoal, feito isso, vamos trabalhar subsequentemente um tema um pouquinho mais polêmico, que é a tal de sucessão híbrida. Sucessão híbrida. Ela está prevista inicialmente no artigo 1834 do Código Civil. Olha o que diz, abre aspas. Os descendentes da mesma classe têm os mesmos direitos à sucessão de seus ascendentes. Os descendentes da mesma classe têm os mesmos direitos à sucessão de seus ascendentes. O que aqui está dizendo? Pessoal, o dispositivo ele traz a referência ao chamado, olha lá, está no caderno, princípio da isonomia filial e princípio pluralismo das entidades familiares. Esse último princípio, pessoal, ele tem expressa previsão no artigo 226 da Constituição. Então, o artigo 1834, ele tem que ser lido, ele tem que ser interpretado junto com o artigo 226 da Constituição. Então, veja, pelo princípio norteado no artigo 1834, diz o seguinte: os descendentes da mesma classe têm os mesmos direitos à sucessão de seus, o que, gente? Que cortou? De seus ascendentes. Significa dizer, pontualmente, pessoal, que dentro de um contexto de discussões, não haverá qualquer, pessoal, quebra de prerrogativas sucessórias entre descendentes e os próprios, pessoal, ascendentes. Então, veja, pessoal, aqui nós não temos distinção entre se o filho é oriundo do casamento, se o filho é oriundo de um concubinato impuro, ou mesmo um caso de um adultério, se o filho é decorrente do incesto, se o filho é decorrente de um sacrilégio, se o filho é adotivo, se o filho é clérigo, isso não interessa numa particularidade, pessoal, numa particularidade que vai envolver especificamente a matéria de divisão em cotas iguais igualmente aos herdeiros. Não há distinção se o filho, aliás, essa distinção entre filho legítimo e filho ilegítimo não é atual. Porque o filho legítimo é o tal filho dito que foi havido no casamento. E o ilegítimo seria aquele filho fora do casamento. Essa história de filho legítimo não se usa mais. E nem de filho legítimo, porque filho é filho. Anote-se no caderno. Filho é filho. Então, nesse sentido, pessoal, deve haver, portanto, uma adaptação dessa temática para a realidade jurídica contemporânea. Não há mais distinção se o filho é havido ou não no casamento, é havido ou não numa união estável, ele é havido ou não em um namoro, em um lance, né? Em um acidente, num relacionamento. Enfim, isso não existe mais. É filho, cara. Filho é filho. Agora, pessoal, o jurista Flávio Tartucci e outros mais juristas, eles apontam uma particularidade aqui, pessoal, criticando a redação do artigo. Não que o princípio esteja errado, mas eles fazem uma observação, né? Inclusive, Flávio Tartucci usa a expressão cochilo legislativo. Eu prefiro a expressão erro de prognose, né? Porque é um erro de redação propriamente dito. Porque, veja, o artigo 1834 ele diz o seguinte: os descendentes da mesma classe têm os mesmos direitos à sucessão, só um instantinho, de seus ascendentes. Ou seja, todo mundo aqui tem direito na sucessão. Observado o quê? A ordem de vocação hereditária. Descendente é o primeiro, ascendente é o segundo, descendente e ascendente em concorrência, sempre em concorrência o ascendente, porque no descendente tem exceções. Depois vem o cônjuge superstite sobrevivo ou sobrevivente, e por fim vem os colaterais. Só que aqui, pessoal, está dizendo o seguinte: os descendentes da mesma classe. Pessoal, não seria da mesma classe, seria do mesmo grau. Ou poderia ser feito de uma forma melhor, não sei. Depende muito do pensamento do legislador. Os descendentes têm os mesmos direitos à sucessão de seus ascendentes. Estaria no mesmo, tá? Então é só uma curiosidade pontual que Flávio Tartucci aponta. Parece que Maria Helena Diniz também aponta, mas faz muito tempo que eu não leio o livro dela.
mas o Flávio Tartucci, inclusive no livro mais atual dele, ele também cita novamente essa referência. Então é só um desleixo, né? Um desleixo muito forte. Foi um cochilo, foi um erro de prognose por parte do legislador. Tudo bem aí, isso não vai matar a lei. Bem, vamos ver aqui na prática. O aluno gosta muito de desenho, o aluno gosta da infância dele e aprende rápido, assim. Olha só, princípio da isonomia filial e do pluralismo das entidades familiares. Essa ideia de pluralismo, pessoal, está espalhada na visão finalística do Código Civil, mas a expressa dicção disso está na Constituição. O Código Civil, em vários momentos, ele fala do pluralismo das entidades familiares, mas a Constituição ela traz os fundamentos, é a base. Agora, a isonomia filial é estampada no artigo 1934. O que é isso, professor? Olha só. Vamos supor, pessoal, que num primeiro relacionamento, B e X haviam o quê, gente? Casado, namorado, ou outra coisa similar que tu pode imaginar. E aí, nesse contexto, nasceu o quê, gente? AX. AX, pessoal, dentro da sistemática de direito de família, você sabe que ele é o enteado de quem, gente? De A. Vamos lá. Pessoal, para efeitos sucessórios, olha só, para efeitos sucessórios, AB tem os mesmos direitos sucessórios de AX. Agora veja, pessoal, filho de A, mas não é filho de X. AX é filho de B, mas não é filho de A. Isso aqui, pessoal, que você vai ver mais à frente, vai envolver uma discussão de doutrinas. Tá? Mas por enquanto eu quero que você aprenda a regra e também tem exceção isso. Isso aqui é regra e regra. Regra ao quadrado. Os filhos têm os mesmos direitos sucessórios dos seus ascendentes. Não existe diferença se o filho é havido durante ou fora da relação conjugal. Não interessa, tá? Não interessa. Beleza, pessoal? Feito tais orientações, feito tais exposições, vamos dar seguimento à nossa trajetória. Pessoal, tem um artigo em particular que eu vou explicar com mais detalhes à frente. Mas eu vou adiantar ele porque ele trata da reserva do cônjuge superstício. Tá? Então vamos aqui. O artigo 1832 do Código Civil, ele fala o seguinte. Em concorrência com os descendentes, que é o artigo 1829, inciso 1, caberá ao cônjuge quinhão igual ao dos que sucederem por cabeça, não podendo a sua cota ser inferior ao que, gente? A quarta parte da herança. O que é quarta parte, gente? É um quarto. Se for ascendente dos herdeiros, com o que concorrer. Vou de novo. Em concorrência com os descendentes, caberá ao cônjuge quinhão igual ao dos que sucederem por cabeça, não podendo a sua cota ser inferior à quarta parte da herança, se for ascendente dos herdeiros que concorrer. Traduz. O cônjuge superstite, em regra, tem sempre direito a, no mínimo, um quarto da concorrência sucessória. Como é que é? Ele tem direito a, no mínimo, sempre um quarto. Como é que é isso, professor? Olha só. É mais lá embaixo, mas a gente vai brigar aqui um pouco com você para você entender aqui algumas lógicas. Legítima. Acho que eu já passei. Passei, ascendente. Só um instantinho, pessoal. Você vai entender isso aqui rapidinho. É uma mera questão de proteção ao cônjuge. Tá? Significa dizer, olha aqui, tá aqui. Cheguei. Pessoal, vamos só reinterpretar isso aí. O artigo 1902 diz o seguinte, que o cônjuge superstício, ele tem no mínimo o direito de quê, gente? Caberá no mínimo o quê, gente? Quinhão igual aos dos descendentes que sucederem por cabeça, não podendo sua cota ser inferior ao quê, gente? A uma quarta parte da herança. Veja aqui, mais uma vez, é herança, não é meiação, é herança. Vem aqui. Então, pessoal, vamos supor que aqui há uma concorrência sucessória. Então, se aqui há uma concorrência sucessória, aplicando aqui categoricamente a disciplina do enunciado 270 da CJF, vai dizer o seguinte, que metade vai para o cônjuge
superstício, sobrevivente ou sobrevive, e metade para o herdeiro. Porque quem morreu foi B. Então, cônjuge superstício tem direito a herdar o que, gente? Metade. Show de bola. Vamos comigo. Pessoal, olha que lance legal. Se for 2 filhos comuns, veja que em todos os 2 casos, filhos comuns. Aqui não estou trabalhando sucessão híbrida. Veja. 1/3 para esse, 1/3 para esse e 1/3 para o que, gente? O pai e para a mãe que ficou vivo. Beleza? Com o superstício, com 2 descendentes herdeiros do decurso, ou seja, herdeiros comuns, 1/3 para cada. Aqui ainda não é a cota mínima, porque matematicamente, olha só, 1/4, 1/4, 1/4, 1/4, 1/4 para todo mundo. Todo mundo feliz. O cônjuge superstício com 3 descendentes, 1, 2, 3 herdeiros. Então pega assim, 4, que é o inteiro, divide por cada um. Vai ficar o quê, gente? Quer dizer, o inteiro divide por 4. Então 1/4 para cada. 1 mais 1, 2, 3, 4. 4 dividido por 4 dá 1. Dá o inteiro. Isso é simples. O lance vem aqui, pessoal. Quando temos o que, gente? Mais de 4 herdeiros. Olha aqui o caso, ó. Botei 6 herdeiros. Aqui, pessoal, eles vão brigar com 75 da herança. Deixado para o decúgio. Porque sempre vai ficar reservado de herança 1/4, ou seja, 25% ao cônjuge superstício. Isso cai muito em prova. Essa jogada aqui, dessa cota, não, dessa aqui, ó, desse 1/3 ou 1/2, para essa mínima cota, já vi cair em prova. Cai muito em prova. Então memoriza bem essa regra, gente. Olha só. Artigo 1832. Por favor, memorize. Abre aspas. Em concorrência com os descendentes, caberá ao cônjuge sobrevivente, superstício, né? Que não igual ao dos que sucederem por cabeça, não podendo a sua cota ser inferior à 4ª parte da herança, se for ascendente dos herdeiros com que concorrer. Significa dizer que sempre haverá uma clara, translúcida, pessoal, translúcida proteção ao cônjuge superstício de no mínimo 1/4 da herança. Gente, por favor, herança não é meação a briga. A briga deles aqui não é da meação. Meação está consagrada. Enunciado 270 da CJF. A briga aqui é da meação. Beleza, pessoal? Tranquilo? Então, matei aqui com vocês rapidinho um outro tema importante, que é a história da cota mínima de reserva do cônjuge sobrevivente. Beleza? Pessoal, se fosse assim, seria ótimo. O problema, pessoal, o problema é quando temos a temática que envolve, pessoal, os herdeiros do cônjuge, mas herdeiros só do cônjuge. E isso, pessoal, eu vou trabalhar contigo pontualmente no próximo vídeo. Já está bem longa a aula. Então, no próximo vídeo, eu vou trabalhar essa polêmica que envolve a chamada sucessão híbrida. Porque na sucessão padrão, quando nós temos herdeiros que são do mesmo relacionamento conjugal, da mesma união estável, tranquilo, aplica o dispositivo na íntegra. Mas tem o enunciado, que é o enunciado 527 da CJF, que inclusive é observado pela doutrina e os tribunais, que vai trazer uma outra interpretação ao artigo 1832 do Código Civil. Tá bom? Pessoal, tá beleza a nossa aula, nós estamos avançando bem. Gente, muito obrigado pela sua participação. Se a aula tá boa, deixe seu like, compartilhe com seus colegas, permita que outras pessoas também tenham acesso a esse conhecimento, tá? E também você vai dar uma força ao nosso canal. Eu te desejo, meu amigo, olha só, minha amiga, um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, tá? Fique com Deus. Até a próxima, se Deus quiser.